Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sou o Pedro Coelho e no vídeo de hoje eu vou tratar especificamente de uma dica muito importante e com muita cara de prova objetiva. Naturalmente, estou me referindo a um dos mais importantes impactos e pegadinhas inseridos no Código Penal pela Lei 13.654, que, dentre outras coisas, alterou a redação do artigo 157, o tipo penal que encarta dentro do ordenamento jurídico brasileiro o crime de roubo. E em especial, eu quero que você tome muito cuidado para fazer a diferenciação entre o parágrafo 2º, inciso 6º, e o parágrafo 2º-A, inciso 2º, porque ambos se referem a causas de aumento da pena no roubo, mas em patamar diferentes. O que é que acontece? Vamos imaginar e entender a diferença dessas duas situações. Imagine que eu, objetivando roubar artefatos explosivos, eu adentro numa fábrica, rendo os vigilantes mediante violência ou grave ameaça e subtraio os referidos bens. Agora, uma outra situação é eu querendo assaltar, roubar uma instituição privada, uma instituição financeira, um banco, eu adentro nessa instituição causando ou gerando explosivos, aplico violência ou grave ameaça, por exemplo, para render os seguranças e para subtrair o numerário, o dinheiro lá constante, eu utilizo de explosivos. Explodo o caixa eletrônico, explodo lá uma determinada região em que os valores se encontram e aí eu efetivo, de fato, a subtração. São diferentes aspectos. Nessa segunda situação, o explosivo ele foi utilizado como um meio para que eu lograsse êxito na subtração dos valores após o exercício, a utilização da grave ameaça ou da violência, o que caracteriza o roubo, efetivamente, do parágrafo 2º-A, inciso 2º, diferentemente daquela primeira situação em que o objeto, o artefato explosivo, os instrumentos explosivos, ele é objeto material da conduta de roubo. E por que isso é diferente e o que é que isso vai me importar na hora da prova? É porque, perceba, ambos esses crimes vão ser considerados roubos majorados, mas a majoração, o patamar, é diferente. O primeiro, conforme eu disse, ele vai se enquadrar no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 6º, que diz que a pena aumenta-se de 1/3 até a metade. Ou seja, nesses casos em que o objeto material do roubo for efetivamente esses explosivos, a gente vai ter uma causa de aumento de pena de 1/3 até a metade. Olha o que é que diz o inciso 6º. Se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunto ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Justamente o nosso caso. Agora, perceba, se eu utilizo desses explosivos não como objeto material, mas como meio efetuado para lograr êxito na minha subtração, conforme o exemplo que eu dei, em segundo lugar, a gente vai ter a incidência do artigo 2º, aliás, do artigo 157, parágrafo 2º-A, inciso 2º, que diz o seguinte: a pena aumenta-se de 2/3 se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Então perceba que naquela nossa segunda situação, a causa de aumento de pena também vai incidir, mas ela é de até 2/3. Ela é efetivamente de 2/3, conforme diz justamente aqui. Então, na primeira conduta, a gente vai aumentar uma causa de aumento de pena, a incidência do roubo majorado de 1/3 à metade, ao passo que no segundo exemplo é de 2/3 sem um patamar mínimo. O legislador está impondo já esse parâmetro de aumento de pena, beleza? Fica muito esperto que o roubo com o emprego de explosivo
ele vai ser punido de forma muito mais severa do que quando o objeto material do roubo, esse sim, for o explosivo. Bacana? Espero que vocês tenham gostado. Fica muito esperto porque essa pergunta tem cara de prova objetiva. Um beijo no coração. Não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado e não deixa de dar o seu joinha. Valeu, pessoal!